Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Bruno, vamos fazer mais um pré-jogo, pessoal. Pré-jogo de Amazonas e Papão. Quarta-feira, 21h35 em Manaus, estádio Carlos Zanetti. Vamos lá, pessoal. Pré-jogo, melhor pré-jogo do YouTube do Papão. Canal Fanático Bicolor, esse canal é teu, é da fiel torcida. É pra gente comentar, compartilhar. A gente nesse canal tem voz. Você concordando, discordando de mim, fica à vontade, porque todos nós amamos o Papão. Então, quero que vocês, por favor, humildemente, se inscrevam no canal, apertem o sino das notificações para receber os nossos vídeos. Clica no gostei para viralizar os nossos vídeos, chegar em todo mundo, em toda a fiel torcida, nos dirigentes. E quem puder e quem quiser, por favor, ajudar no Pix, qualquer valor, 50 centavos, R$1, R$2, R$5, o que você quiser, pessoal. Ajuda muito no canal, tá bom? E a gente está fazendo de tudo para esse canal melhorar ainda mais, tá certo? Muito obrigado por tudo, pessoal, pelo grande número de inscritos, cada vez mais. Pessoal, vamos lá. Pré-jogo, Amazonas e Papão. Bom, vou falar primeiro do nosso rival, do nosso adversário. O Amazonas, ele é o lanterna, ele está em 20º lugar, ele tem 17 pontos, tem um ponto atrás da gente só. Ele fez 16 gols e sofreu 23. Então ele tem menos 7 gols de saldo. Saldo negativo de 7 gols, certo? Ele jogou o último jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também em casa, e venceu por 3-0 o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi um resultado até um pouco surpreendente, principalmente pela margem da vitória, 3 gols de diferença. Acabou nos beneficiando porque nos deixou fora da zona esse resultado. Então, o destaque do Amazonas no último jogo foi o meio-campista Kevin Ramires, que fez 2 gols nesse jogo. Então o Papão tem que ficar de olho nesse meio-campista Kevin Ramires, certo? O técnico do Amazonas é o conhecido Márcio Zanardi, que já treinou alguns times, principalmente no interior de São Paulo. Teve muito sucesso, principalmente no São Bernardo, numa campanha boa que o São Bernardo fez no Campeonato Paulista, e ele ficou por pouco de ser contratado pelo Corinthians na época. Então o técnico deles é Márcio Zanardi, tá? Poucos jogos que ele está no Amazonas, treinando o Amazonas. Então, provável equipe do Amazonas para amanhã. Eles colocaram ingresso lá R$20 para ver se dá alguém. A torcida do Papão vai com certeza lá estar uma quantidade até de repente maior que a deles. É um estádio acanhado. Eles colocaram um estádio acanhado, eles tiraram da Arena da Amazônia para ver se eles fazem de repente algum tipo de pressão, né? Eu creio que eles vão para cima porque eles também precisam do resultado. Eles estão na lanterna e para eles, assim como para a gente, é um jogo de 6 pontos, né? Esse time é enjoado, ele sempre nos criou dificuldade, esse Amazonas. Nunca foi fácil ganhar deles. Até em Belém eles criam dificuldade pra gente. Mas amanhã, se Deus quiser, vai dar Papão. Então, provável Amazonas para amanhã, pessoal, que eu pude coletar de informações. Goleiro Renan, lateral Acapó, zagueiros Rafael Vitor, Bruno Ramires, Fabiano, lateral esquerdo. Volante Larry Vasquez, Eric Varão é o meia direita, e Kevin Ramires, esse que eu digo que tem que ter cuidado com ele, é o meia esquerda, tá? Para ter olho nesse cidadão aí que fez 2 gols no último jogo. O ataque deles é formado por Joaquim Torres, Kiko e Diego Torres. Esse é o ataque do Amazonas para enfrentar o Papão amanhã, 21h35, no estádio Carlos Zanetti, um estádio acanhado. O Papão foi direto para lá, como já informei para vocês. Então, do Amazonas é isso. Vamos falar do Papão agora, pessoal.
Papão, como estou falando para vocês, ele viajou direto de Curitiba para Manaus, para não ter muita questão de deslocamento, vim para Belém para depois ter que ir para Manaus. Então o Paysandu foi inteligente, viajou direto para lá, certo? O Papão está em 16º lugar, finalmente saímos dessa zona do rebaixamento, estamos fora, graças a Deus. Nós estamos com 18 pontos, apenas um ponto acima do Amazonas. Se Deus quiser, essa diferença amanhã vai aumentar, a nosso favor, claro. E o Papão fez 16 gols e sofreu 19. Então nosso saldo melhorou bastante, agora está em -3. Até o jogo passado nós tínhamos 11 gols e agora nós temos 16 com os 5 gols que nós fizemos na vitória histórica contra o Curitiba. Pessoal, a gente vem embalado, a gente vem com a moral elevada, a gente vem com a confiança em alta, e confiança no futebol é tudo, certo? O Papão vai confiante, o Papão vai seguro, vai sabendo que tem força. Depois de ir lá no Couto Pereira e meter 5 no Curitiba, nós temos totais condições de chegar em Manaus e vencer o Amazonas. A gente tem que lutar por uma vitória. A gente não pode jogar por empate. A gente precisa da vitória para se manter fora da zona. É importantíssimo, até porque o Amazonas é adversário direto, né? Notícia péssima foi que o Rossi viajou para Manaus, treinou lá no centro de treinamento do Manauara, que é um time de lá, chegou a treinar na academia, no campo, e na hora que foi dar os piques no campo lá, aqueles piques curtos, sentiu a contusão e já até retornou para Belém. Então o Rossi, que eu disse no meu vídeo de ontem que era um reforço, infelizmente, estando lá, sentiu de novo a contusão e foi vetado para o jogo. Pessoal, é o seguinte, o Paysandu tem que parar o Rossi, tem que fazer exames diagnósticos precisos, identificar o que o Rossi tem de verdade. Aí cabe uma ressonância magnética, cabe um exame de imagem bem apurado para verificar qual o tipo de lesão que o Rossi tem. Até então, a informação que a gente tinha que seria uma fibrose muscular ou uma fibrose óssea. O problema é que o Paysandu não dá nota, não divulga nota sobre a situação de saúde dos atletas que estão no DM. Seria importante para a torcida ter noção de como está o jogador. Então a gente fica com as informações que a gente tem de jornalistas, de radialistas, e as informações até essas são desencontradas. Uns dizem que é fibrose óssea e outros dizem que é fibrose muscular. A fibrose é como se fosse uma cicatrização excessiva, pessoal, para vocês entenderem facilmente. Se for no osso é uma forma, se for no músculo é outra forma. Então o tempo de recuperação é diferente, o tempo de tratamento, a forma de tratamento é diferente. Então o Paysandu ele tem que definir. Caramba, o que o Rossi tem? É lesão muscular? É grau 1? É grau 2? É fibrose muscular? É fibrose óssea? O que o Rossi tem? Porque já tem algumas semanas, algumas rodadas que o Rossi é afastado. Que o Rossi entra, como entrou naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Jogou só um tempo. Depois entrou 5 minutos no segundo tempo. Deu passe pro gol do Anderson Leite. Teve que sair. Então, nitidamente, sem condições clínicas. Então, o Paysandu tem que curar o Rossi. Qual o procedimento a se fazer? Com a palavra, os médicos do Paysandu. A fisioterapia do Paysandu. Então, o Rossi não pode estar sentindo toda vez. O que está acontecendo? Ele é um jogador que ele quer muito, ele tem muita vontade, ele torce para o Papão, ele é um jogador raçudo, ele é um jogador que se empenha. Os próprios radialistas que cobrem o Paysandu dizem que ele é um jogador que faz questão de jogar. Então, para ele está sendo difícil isso.
Ele não está fazendo corpo mole, não é o caso. Então o Paysandu tem que definir o que o Rossi tem e tratar. Quando ele tiver 100%, coloca o Rossi para jogar. A gente precisa dele. Graças a Deus, hoje a gente tem o Garcês, a gente tem o Diogo Oliveira, mas a gente precisa do Rossi. A gente não pode abrir mão dele. Só que ele tem que estar inteiro. Ele não pode, melhorou um pouquinho da contusão, vai lá, e depois se bate de novo. Então, o departamento médico do Paysandu, vamos lá, né? Vamos verificar essa situação. E por que vocês não explicam à torcida o que o Rossi tem? Nós, como torcedores, precisamos saber. Então, pessoal, o Rossi não joga, né, devido a essa situação. Mas, em compensação, o Thalisson volta para a zaga, que é um grandioso reforço. Thalisson, garoto novo, 21 anos, mas é uma joia que o Paysandu encontrou. E é jogador do Curitiba, né? Jogador excelente, zagueiraço. Então o Papão, como é que ele tem que fazer? O Papão tem que jogar com a posse da bola. O Papão tem que dizer para o Amazonas que quem manda é ele. O Paysandu tem que tomar conta do jogo. Na minha opinião, o Paysandu não tem que ser um time reativo. Claro, tem momentos e momentos do jogo. De repente vai ter um momento ou outro que o Amazonas vai tentar dominar o jogo. E aí sim o Paysandu tem que se tornar reativo pela condição do jogo naquele momento. Mas eu penso que o Paysandu tem que se mostrar agressivo, como ele fez com o Curitiba. Antes do Paysandu tomar o gol, ele estava muito bem, tocando a bola, articulando, lançando. Então contra o Amazonas não pode ser diferente, até porque é um adversário direto nosso. Então para mim o Paysandu tem que marcar linha alta, tentar tomar bola na zaga deles, tentar abrir o placar, porque eu tenho certeza que se o Paysandu abrir o placar, eles vão se desesperar, até pela situação deles. Aí abre espaço pra gente. Aí o Paysandu pode jogar reativo. Aí o Paysandu pode jogar em contra-ataque, explorando o contra-ataque, para aumentar o marcador. Então o Papão tem que jogar se impondo em Manaus, mostrando quem manda, mostrando futebol com muita raça, com muita garra, ocupando cada milímetro de campo. E a gente pôde perceber que esse time ele tem alma. E o Claudinei sabe armar o time. E isso é uma excelente uma tranquilidade para a gente. É uma excelente notícia. Porque a gente sabe que a gente tem um técnico que sabe escalar time, que sabe fazer substituição. Que eu falei para vocês. O bom técnico não é só escalar o time. Se ele escala o time bem e faz substituição errada, ele acaba com o jogo. Então, provável Papão para amanhã, pessoal. Vamos lá. Gabriel, né, nosso goleiraço, nosso achado também. O Gabriel era reserva do Guarani. Como é que pode, né, pessoal? Gabriel, reserva do Guarani. Veio para tomar a posição do Matheus Nogueira. Gabriel, de novo, vou bater na mesma tecla. Para mim, vai entrar o Brian, porque o Claudinei gosta de dar ritmo de jogo para quem já está jogando. Eu, Bruno, escalaria o Edilson, mas eu acho que ele vem de Brian. Para mim, se o Edilson viesse, era melhor. Só que eu acho que ele vem de Brian. Brian, Gabriel, Brian. Zaga, nem discute. Thalisson no vídeo. E a lateral esquerda do Heves, porque o Heves está jogando bem. Deu 2 assistências no último jogo. Deu 2 bolas na cabeça do Diogo Oliveira. Aquilo não foi passe, foi assistência. Meio campo, vamos lá, pessoal. Vilela, Anderson Leite ou Ronaldo Henrique. Quem... Não gostei do Anderson Leite naquele dia lá contra o Curitiba. Não foi só pela mão, aquela besteira que ele fez, mas achei que ele não jogou muito bem também. Então, tanto faz. Pode dar mais uma chance para ele? Pode. Pode colocar o Ronaldo Henrique? Também pode. Não vai mudar muita coisa. Então, Vilela, Ronaldo Henrique ou Anderson Leite. E aí, meio campo, Denner ou Marlon? Denner ou Marlon? Eu, Bruno, escalaria o Denner. Daria mais uma chance para o Denner, porque eu vejo potencial no Denner. Para mim, eu espero mais coisa do Denner do que do Marlon. Então eu colocaria o Denner. Mas não me surpreende se o Gabriel entrar com o Marlon,
porque ele gosta mais da função tática que o Marlon exerce. A gente percebe isso. E no ataque, como o Rossi não vai poder jogar, eu entraria de Vini Faria, Diogo Oliveira e Garcês. Vini, Diogo Oliveira e Garcês, para mim, o ataque do Papão. Com a possibilidade de, no segundo tempo, entrar Marcelinho, entrar o Benítez, enfim, né, que eu não gosto também muito do futebol do Benítez, mas é o que tem de opção também. Então o Papão tem que jogar amanhã. Ganhamos do Coritiba fora, ganhamos 3 pontos em 6 possíveis. Tá bom? Tá bom por enquanto, mas a gente tem que ganhar mais pontos. A gente não pode abrir mão de mais uma vitória. Mas o jogo foi difícil, o Amazonas jogou muito, não sei o que, a gente conseguiu um empate. Aí sim, se o jogo for muito complicado, a gente conseguiu um empate, depois a gente vê se valeu a pena. Mas a gente tem que jogar amanhã pela vitória. E eu confio que amanhã vai ter vitória do Papão, certo? Se a gente ganhar amanhã, pessoal, a gente faz 21 pontos. A gente começa a olhar um pouquinho já para cima. Para cima. Certo? Até porque depois o nosso próximo jogo é o Atlético em casa. Tá certo? Então é importante a vitória. Sei que o Claudinei conhece os jogadores, sabe armar o time. Os jogadores confiam no Claudinei. Isso é muito importante. O time confiar no técnico. Acreditar no que o técnico pede. Isso é essencial. Certo? Então vamos aguardar amanhã. Todo mundo de olho na tela. Amazonas e Papão, 9h35 da noite. Esse foi o nosso pré-jogo para Amazonas e Paysandu. Amazonas e Papão. Tá certo? Pessoal, te inscreve no canal. Aperta o sininho das notificações. Clica no gostei. Tá bom? Para nossos vídeos espalharem. Quem puder, quem quiser ajudar a gente no Pix. Show de bola, pessoal. Tá certo? Muito obrigado, fiel, desse canal aqui. O Fanático Bicolor é teu. É teu, fiel torcedor. É nós, Papão. É nós, fiel.